Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, enfim, a hora que você estiver assistindo essa aula. Nós vamos iniciar hoje, né? Na verdade, nós já iniciamos a disciplina de vigilância sanitária, né? E na aula passada, a gente viu com relação à vigilância sanitária, né? Os objetivos, né? A importância da vigilância sanitária na nossa área. Hoje a gente vai ver alguns pré-requisitos que eles colocam para a questão de abertura, né, de consultório dentário e a questão dos produtos em higiene bucal que a gente utiliza nos pacientes, certo? E que o consumidor compra no supermercado, na farmácia, né? Então vamos lá. Para início, né, as questões relacionadas ao ambiente e o processo de trabalho odontológico vem adquirindo importância crescente a ponto do Conselho Federal de Odontologia aprovar normas do assunto. Então, a vigilância sanitária está totalmente vinculada ao CRO. O que é o CRO? O CRO é o Conselho Federal de Odontologia, ou o CFO, né? O CRO é o Conselho Regional de Odontologia. Então, o nosso conselho, que é o que da nossa profissão, cada profissão tem um conselho. O nosso é o CRO. Então, ele está de acordo com a vigilância, certo? Então, o que a vigilância impõe, eles acatam, tá certo? Então, como a vigilância, ela fiscaliza, né? Ela vai mais à frente nos consultórios, então ela especifica algumas coisas que elas querem no consultório, certo? Então, quais são os requisitos básicos para se montar uma clínica odontológica? A primeira coisa que se tem que fazer para se montar uma clínica ou consultório odontológico todo profissional deve estar atento à legislação básica, certo? Então, toda clínica ela tem que estar registrada no CRO, certo? Então, vou abrir minha clínica, certo? Contratei o pessoal, mas ela precisa estar constando lá no registro do nosso conselho. Por exemplo, o CRM é o Conselho Regional de Medicina. O CRO, Conselho Regional de Odontologia. É como se ele fosse o administrador maior da nossa profissão, certo? Tudo passa pelo CRO. Antes de passar pela vigilância, passa pelo CRO também, certo? Então, todas as clínicas estão obrigadas, certo, a se inscrever, tá, no CRO. Sem essa inscrição, ela não funciona. E junto com a inscrição, o alvará de vigilância sanitária também, certo? Se não se inscrever, o que acontece? A clínica é multada, tá? Para se habilitar o registro e a inscrição à entidade prestadora de assistência odontológica, deverá obrigatoriamente ter a sua parte técnica odontológica sob responsabilidade de um cirurgião dentista. Então, quando vai se montar uma clínica odontológica, tem que ter um responsável técnico, que é o que a gente fala, né? Então, esse dentista é que vai ficar responsável por tudo aquilo que a vigilância pedir a ele, certo? Então, toda clínica tem que atender às normas de biossegurança, proteção radiológica, que a gente já falou na aula passada, paredes de chumbo, comprar o avental de chumbo, colar de tireoide, certo? Então, como eu já falei para vocês, a vigilância ela existe em âmbito federal, em âmbito estadual e no âmbito municipal. Aqui em Imperatriz a gente tem, né, a fiscalização da vigilância municipal, certo? As clínicas odontológicas deverão ser registradas na vigilância sanitária municipal, certo? Caso não haja vigilância sanitária, caso não haja, aí a pessoa vai e se inscreve na vigilância sanitária estadual, certo? Como clínica, mesmo que os consultórios tenham registro individuais. E aí toda clínica tem que ter um alvará sanitário e ele tem que estar exposto. Então, quando você chegar numa clínica, você observa se tem um alvará sanitário, porque aquilo ali é como se fosse um checklist de que a vigilância, ela passou ali, certo? E fez a fiscalização dela. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dispõe sobre o regulamento técnico para o planejamento, programação, elaboração e avaliação dos projetos físicos e estabelecidos assistenciais da saúde. Então, ela resguarda o quê? Qual é o papel da vigilância dentro do consultório? Fazer a fiscalização higiênico-sanitário, como vocês podem acompanhar aqui na aula, higiênico-sanitários, ergonômicos, né, físicos e estruturais, certo? Então, ela cuida não só se tem um lugar para esterilizar, mas ela cuida das paredes, do piso, certo? Do banheiro, tá? Isso eu quero falar de estrutura, tá, gente? Então, a sala clínica, gente, a gente observa assim. Existem salas clínicas de consultório que são mais
né, sofisticados até as mais simples. Isso não é problema desde que atenda, né, os requisitos da vigilância e quais são eles. A sala clínica ela deve ser ampla, né, um espaço grande, tá, com a metragem mínima de 2 metros, né, quadrados. Conforme a legislação vigente da Anvisa, deve possuir 2 pias, certo? Então, toda sala tem que ter 2 pias, né, acionadas por pedal, ou seja, eu não posso abrir ela ali, ó, naquele dispositivo que abre a torneira. Ela tem que ser acionada pelo pedal ou um sistema fotoelétrico, tá? Que é um sistema automático, tá? Uma exclusiva para lavagem de mãos e outra para lavagem de instrumental, certo? Então tem que ser só uma para lavagem de mão e outra só para instrumental, certo? Então aqui a gente observa, ó, o que a gente está observando aqui nesse slide? A gente está observando aqui, ó, que tem 2 pias, ó, tá certo? Então uma fica para lavagem de instrumental e a outra fica para lavagem de mãos. Não pode misturar as duas, tá bom? No caso da clínica ou consultório ter uma sala de esterilização, independente da sala clínica, somente uma pia em cada sala é suficiente. Então, por exemplo, se o dentista tem no consultório uma sala só para esterilização, não precisa ele ter 2 pias dentro da sala de atendimento, pode ter só uma, certo? Que é para lavagem de mãos. A outra para lavagem de instrumental fica lá na salinha de esterilização, certo? É obrigatória a utilização de porta-toalha, de papel descartável, né? O sabão líquido deve ser colocado no dispensador, tá? Então, tudo, gente, ó, tudo dentro do consultório ali, ele é formado para que você não pegue nas coisas, certo? Tudo no consultório é muito bem adaptado para que você não pegue, porque você pode contaminar, certo? Com a sua luva. Ali você tá num procedimento ali com o paciente, às vezes você tem que pegar um papel toalha, você não precisa pegar na embalagem do papel toalha, basta você puxar. Então, toda clínica, dentro da sala de atendimento, tem que ter um dispensador de sabão, certo? Ou de álcool em gel e também um dispensador de papel toalha, tá? Para evitar que você pegue nas embalagens. Tem que ter uma geladeira, certo? A geladeira deve ser exclusiva para colocação de materiais de consumo odontológico, né? Infelizmente, ó, nós vivemos numa região muito quente, certo? Então, alguns produtos podem perder a sua propriedade, né? Podem chegar a ficar mais molinho, como a resina. Então, a gente opta por colocar ali dentro de uma geladeira. Hoje a gente tem, por exemplo, o Botox, né? O Botox tem que estar o tempo inteiro dentro da geladeira, tá bom, pessoal? Então, essa geladeira é para uso exclusivo de produtos odontológicos. Ela não deve ser colocada para outros fins, né? No caso, alimentos, ser colocado lá dentro, não pode, tá? Todos os coletores de lixo devem ser acionados por pedal. Aqui no slide, ó, eu tenho uma sem pedal, certo? E tenho uma com pedal, tá? Então, a com pedal é que deve ser usada, ó, tá? Exatamente para você evitar não pegar na lixeira, tá bom? O piso deve ser de material liso, resistente, lavável, impermeável. O que é uma coisa impermeável, pessoal? É uma coisa que não suga, certo? Que fica ali. Quando a água cai no chão, dá pra você ver a água ali. O chão ela não suga, tá? Igual, por exemplo, uma esponja. Uma esponja é uma coisa permeável, né? Ela suga. Agora, uma coisa impermeável, não. A água se separa ali da área, tá bom? Tem que ser de cor clara, porque se cair alguma coisa, dá pra você observar onde que caiu. A gente trabalha com muita coisa pequena, com broca, com lima. Então, é importante que o chão, ele seja claro para você identificar algo que possa ter caído no chão, tá bom? Então, geralmente é cerâmica branca mesmo. As paredes, a gente utiliza a vigilância, né? Normalmente ela indica que seja uma cor clara, né? O material deve ser liso, resistente, lavável, como é o caso da tinta acrílica, tá? Então, muitas clínicas utilizam a tinta acrílica por ela ser lavável. E por que, professora, que tem que ser parede de cor clara? Porque o ambiente odontológico, pessoal, ele tem que transmitir essa leveza, essa tranquilidade, porque o paciente ali no dentista, ele já chega ansioso, ele já chega com medo. Então, quanto mais tranquilidade a gente passar para o paciente, melhor. Então, o ambiente odontológico, ele não tem que ser um ambiente pesado, ele tem que ser um ambiente
tranquilo, né? Que transmita paz, né? Calma, não pode ser um ambiente barulhento. A iluminação, muito importante a iluminação, tá, gente? Além da luz natural, né? Tem que ter todo consultório tem que ter pelo menos uma janela para emitir a luz natural, tá? Em alguns momentos há necessidade de iluminação artificial, tá? Devendo se dar preferência às lâmpadas fluorescentes. Então, quanto mais lâmpadas você coloca dentro do consultório, quanto maior a iluminação, melhor. Além, claro, do refletor que a gente usa na cadeira, tá? A ventilação, né? A ventilação, ela pode ser ventilada naturalmente, né? Mas não é o indicado. Geralmente as clínicas usam ar-condicionado, mas eles têm que ter uma atenção especial, certo? Eles têm que ser limpos. Esse filtro que fica dentro do ar-condicionado, ele tem que ser limpo, tá? O abastecimento de água deve ser ligado à rede pública ou poço profundo, certo? Geralmente, muitos consultórios optam pela questão do poço, né? Tem que ter a desinfecção da caixa de água, né? Que deve ser realizada a cada 6 meses. Tem que ter essa lavagem de água, né? Quem faz o abastecimento, quem compra uma caixa de água e coloca, tá? Os filtros utilizados em torneiras devem ser de carvão ativado, tá, gente? Tem que ter a troca, tem que ter manutenção. Tanto dos filtros da água de abastecimento, quanto dos filtros de água potável, tá? Do bebedouro, da clínica, tá bom? Toda clínica tem que ter um filtro, tá? De água. O banheiro, né? O vaso sanitário e o lavatório devem ser de material impermeável. Gente, toda clínica, todo o chão tem que ser de material impermeável, tá? O que é o material impermeável, pessoal? É aquele que não absorve o líquido, certo? O papel higiênico deve ser acondicionado em dispensador próprio, ou seja, não pode botar só o rolo lá, tem que ser no dispensador, certo? O porta-toalha de papel branco descartável, sabão líquido no dispensador, tá? O coletor de lixo deve ter tampa acionada por pedal. Todos, pessoal, todas as lixeiras do consultório tem que ter a tampa acionada por pedal, tá bom? Então, vamos lá. Os produtos de higiene bucal que são fiscalizados pela Anvisa, certo? O que a gente indica para os pacientes e quais são esses produtos? São vários, né? Inclusive, vocês vão aprender nessa aula que até os alimentos, alguns alimentos têm flúor, né? A água mineral, a questão dos remédios, tá? Então, aqui, os produtos para higiene bucal são escova, o fio dental, o creme dental e os colutórios, que são os enxaguantes bucais, tá, pessoal? Então, existem algumas norminhas, a escova dental, que são supervisionados pela vigilância. A escova dental, o creme dental, o fio ou a fita dental, o enxaguante bucal, as escovas especiais para prótese dentária, certo? Então, a norma brasileira sobre as escovas dentais é a portaria de 89 a 96, é a única portaria que existe, né? Eles tentam, pessoal, colocar somente as escovas tradicionais. Então, aquelas escovas para aparelho ortodôntico, às vezes, ela não entra nessa fiscalização, tá? É mais as escovas mesmo tradicionais, como essas aqui, ó. Tanto essa aqui, ó, quanto essa aqui, tá? Então, as atribuições, para que serve, né? Então, as escovas dentais, elas são uma norma específica, né? Servem para a gente remover mecanicamente ali os restos de alimento, né? Que existe. Então, como eu falei para vocês, essa mesma vigilância, ela não ocorre para as escovas ortodônticas, que são essas aqui, ó. Tá? E as escovas unitufo, tá? Unitufo, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Pronto, essa aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem uma escova, escova dental tradicional, né? Que é composta pela cabeça, a cabeça é a parte ativa da escova, na qual estão localizadas as cerdas, certo? A gente tem a cerda, que é o filamento natural ou sintético, certo? Aí a gente tem o cabo, certo? O cabo da escova, tá bom? A gente tem os encaixes especiais, caso a escova, tem aquelas escovas que o pessoal compra pra viagem, né? Que encaixa uma na outra. Mas ela não... Aqui não é o caso. Vocês sabem que existem, né? Mas essa não é o caso. A gente tá falando da escova aqui, ó, tradicional mesmo.
Aí a gente tem o pescoço, que é a extensão do cabo, a qual a cabeça está unida. Essa parte aqui, ó. Certo? Ó. Pescoço da escova. Aí a gente tem a forma das cerdas, ó. Que podem ser cilíndricas, hexagonais ou retangulares, certo? E os tufos, gente. Os tufos são isso aqui, ó. Tá? É formado pelas cerdas os tufos, tá? Aí a gente tem a classificação das escovas. A gente tem a adulto, vou mostrar a foto pra vocês. A gente tem a escova adulto, ó. A escova jovem, tá? As escovas de bebê e as escovas infantis, tá? Todas elas têm que ter especificação aonde? Na embalagem, certo? Então, essa escova geralmente é para criancinha que tá nascendo os incisivos centrais, os incisivos laterais, né? Quando a criança é bebê, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Quando a criança já tem 3 anos, ela já pode usar essas escovinhas aqui, ó. Pequenininhas, ó, com a cabeça pequena para alcançar ali todos os dentinhos e pequena para caber na boquinha da criança também, tá? Aqui tem a forma da extremidade da cerda, ó. As cerdas podem ser polidas, certo? Elas podem ser planas, plumadas, tá? Arredondadas. Elas podem ter essas evoluções aqui, ó. Essas aqui são usadas para os brackets, tá? Ó, para quem usa aparelho ortodôntico, tá? Só que, com relação às cerdas, na própria embalagem tem que ter, pessoal, a questão da especificação das cerdas, porque a gente trabalha com cerdas macias, extra macias, médias e duras. Então aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho, ó, cerdas ultra macias. Aqui eu já tenho, ó, dura, certo? Cerdas duras. Então a gente tem que estar sempre olhando a embalagem e falar para o paciente, né? E falar para o paciente, orientar o paciente, por exemplo, fazer, o paciente tem problema ali periodontal, tem muita lesão não cervical, vocês vão ver na disciplina de cariologia. Machuca muito a gengiva, gente, cerda dura, tá? Então a gente, olha, vamos passar para uma escova macia, né? Porque o ideal é que as cerdas sejam macias, tá, pessoal? Então, às vezes, quando a vigilância pega uma escova para testar, que eles veem que as cerdas são duras, né? Eles logo que reprovam a marca, viu? Que são muito duras, tá? Existem indicações para as cerdas duras, mas né, não é todo o caso, principalmente paciente idoso, tá? É importante ressaltar ainda algumas orientações. Escovas dentais devem ser sempre indicadas por um dentista, certo? Este deverá também orientar o indivíduo quanto à melhor forma de higienizar o produto. Escovas dentais devem ser substituídas por no mínimo 3 meses, mas isso é uma coisa que muda bastante, porque se as cerdas começarem a abrir, certo? Aí vai ter que trocar antes, certo? Além disso, recomenda-se a troca da escova após uma gripe ou resfriado. Olha só, como esse negócio de 3 meses não é uma regra geral, por exemplo, tá? Então, quando você pega uma gripe, por exemplo, pessoal que tá aí com Covid, por exemplo, quando terminar tem que trocar a escova, tá bom? Com relação à flexibilidade do cabo da escova, o formato da cabeça da escova e a forma das cerdas, planas arredondadas em diferentes níveis, a opção deve ser pelo mais confortável. Então, tem cabos que são mais retos, tem cabos que são mais circulares, enfim, né? Não são tão planos assim. Então, isso cabe ao paciente, tá bom? E a indicação, né, do dentista. Eu prezo mais pela questão das cerdas do que pelo cabo. Então, não importa muito se o cabo é muito reto, mas se tiver cerdas macias, tá legal, viu? Esse tipo de escova aqui, gente, tá sendo mais utilizado, ó, tá? Ela é a mais indicada porque ela tem as cerdas macias e a cabeça pequena, gente. Quanto mais a cabeça pequena, melhor, porque aí você atinge até lá no siso, tá? Então, o ideal é o quê? 3 vezes por dia, né? Escovações diárias, após as refeições, direitinho, tá? E depois, na verdade, o indicado é usar o fio dental antes, né? De escovar. Aí, tirou entre os dentes ali e depois escovou tudo certinho, tá? Então, a escovação mais que tem que ser assim,
mais feita assim, da maneira mais correta, né? Porque às vezes ao longo do dia, por algum problema, as pessoas às vezes não escovam nem 2 minutos o dente, né? Mas a escovação da noite, ela é a primordial, tá? Com relação ao dentifrício, né, que são as pastas, na verdade, creme dentais também, que pode ser chamados, né? Elas são, qual é a função delas, né? Primeiramente, os cremes dentais são encontrados em formas de pó, de pasta e de gel, né? As formas mais populares são as pastas e o gel. O pó, gente, tem um pessoal aí fazendo um marketing de creme dental com carvão, que não é nada indicado, viu, gente? Não comprem. As pastas de dente contêm geralmente agentes abrasivos, né, que são aquelas bolinhas que ficam, umectante, aglutinante, detergente, aromatizante, né, e terapêutico também, tá? Sendo consideradas seguras para o consumo humano, tá? Então vamos falar agora de creme dental. Antes de eu entrar nesse mérito de creme dental, eu quero que vocês entendam que existe uma concentração de flúor dentro da pasta de dente, dentro do creme dental, que são chamados de ppm. O que é ppm? É a medida de concentração que se utiliza quando as soluções são muito diluídas, certo? Então, ppm significa partes por milhão. Então, o que acontece? Existem pastas de dente que são 1000 ppm, existe pasta de dente que é 1100 ppm. Professor, onde é que eu vou encontrar isso? Nas embalagens, certo? Então, vamos descobrir qual é o ideal e qual é o que é prejudicial. Até quantos ppm tem que ter um creme dental? Então, o principal agente do dentifrício que interessa maior, dentre as funções que ele tem, é o que? O flúor, certo? Então, onde é que eu posso encontrar essa incidência de flúor? Na embalagem. Aqui eu tenho uma embalagem aqui, ó. Dentro, aqui, deixa eu botar aqui com o mouse pra vocês. Aqui dentro na tela aqui, ó, do slide, tem aqui, ó, 1100 ppm de flúor. O que acontece? Esses 1000 ppm de flúor, ele é ideal, certo? Na verdade, o 1000 já é ideal, tá bom, pessoal? Agora aqui, ó, é pasta de dente infantil indicada, ó, que tem 1100 ppm, ó. Aqui, ó, que tem 1000 ppm, ó, de 4 a 7 anos. E aqui é 1450 ppm, aqui já é o limite, tá? De flúor. É porque esse creme dental aqui, ele é mais pra pessoas que, criancinha que já tem problema de cárie avançada já, tá? É aqueles pacientezinhos que precisam de uma higiene bucal, assim, mais acelerada, porque já começam o processo de cárie. Só que esses aqui, ó, tanto o Tandy quanto o Colgate de personagem, eles são indicados para criança, tá? E são os que são mais acessíveis economicamente, tá? Aqui, ó, são as não indicadas, tá? Essas aqui são as sem flúor. Para nossa região, a gente está falando para nossa região, o mais indicado é uma pasta de um creme dental sem flúor, tá bom? Ou com flúor, tá? O sem flúor a gente deixa lá para aquelas áreas que tem água de abastecimento com flúor, porque aí complementa, tá? Mas criancinha pequena, tá, pessoal? Então, quando a criancinha não tem o reflexo de cuspir, às vezes a gente passa lá na região São Paulo, na região sul-sudeste, a gente passa o creme dental sem flúor. Aqui no Maranhão não tem como, aqui no Nordeste não tem como. Tem que ser creme dental com flúor, tá? Aqui, ó, essas aqui são as não indicadas, porque essas aqui do lado, certo? Do meu lado aqui, ó, esquerdo, elas são sem flúor. E essas aqui tem uma concentração muito baixa. O que eu falei pra vocês? Que a concentração ideal é 1000 ppm. 1100 ppm. Aqui tem uma concentração muito baixa, só de 500 ppm. Então, não fortalece, né, o esmalte dental, tá? Mas não é que elas sejam reprovadas pela Anvisa, tá, pessoal? Aqui na região Nordeste, ela não tem que ser usada, porque nós não temos água de abastecimento, né, com flúor, tá? Então, aqui eu tenho mais uma embalagem, ó, que é a 1400, ó. A concentração mínima é 1000 ppm, que é o indicado. E não pode passar de 1500 ppm, porque aí já é uma alta dose de flúor, tá? Então, a gente vê isso na embalagem. Os fabricantes deveriam também orientar o uso da técnica transversal, que muitas marcas não fazem, tá, gente? O uso transversal, gente, é esse aqui, ó.
colocar só um pouquinho de creme dental. Aqui eu tô usando a técnica longitudinal, tá? Que é o que é não indicada, porque pode ocorrer a fluorose, tá, pessoal? Que são essas manchinhas aqui. Produzidos e usados adequadamente, dentifrícios são seguros e não oferecem riscos significativos. Então, tudo tem que ser olhado, né, na verdade. Mas eles não oferecem um risco muito grande, tá? Quando é usado adequadamente, quando é utilizado com orientação do dentista, porque existem cremes dentais que têm ppms muito grandes, né? Que são para outros tipos de tratamento. E tem aqueles que têm uma concentração baixíssima de flúor ou sem flúor, que não é o caso aqui da nossa região, tá? Ó, sobre os fios dentais e as fitas dentais, a vigilância sanitária, ela não tem muita regra, certo? Então, ó, não há norma, né, sobre esses produtos no Brasil. É uma falha. Fabricantes de fios e fitas dentais deveriam estar obrigados a oferecer produtos que atendessem pelo menos algumas exigências, certo? Há péssimos produtos no mercado, e infelizmente porque não tem essa fiscalização, né? Indicar visualmente quando o fio ou a fita está acabando não deve ser obrigatório, mas fazê-lo significa respeito ao consumidor. Por exemplo, esse aqui, ó, gente, ele é bem prático, esse fita dental aqui, ó, tá? A gente passa, muito indicado para criança, tá? Que às vezes a criança não tem o hábito de pegar ali o fio dental com o dedo, enfim, essa aqui, coloca entre um dente e o outro, é bem legal. Esse aqui, ó, por exemplo, quando o fio dental tá acabando, você não sabe, só se você abrir, né, a embalagem. Então, o que a vigilância ela não tem muita fiscalização com relação aos fios dental, tá? Mas a portaria, ela indica que o fabricante pelo menos fale, né? Mude a cor ali do fio dental, quando ele tá acabando, coloca ali uma fitinha um pouquinho vermelho para a pessoa identificar ali que tá acabando o fio dental, né? Mas é só uma indicação, não é uma obrigação, tá? Os colutórios, gente, os colutórios são os enxaguantes bucais, certo? De antemão eu venho dizendo que o enxaguante bucal, por exemplo, ele não deve ser usado quando ele possui álcool, ele tem que ser sem álcool, ó, igual tá aqui na embalagem do Periogard. Esse que vocês estão vendo aqui, à minha direita, ele é o mais forte, que é o que tem um dicloconato de clorexidina, certo? E esse aqui é o Plaxol, que tem um triclosan, tá? Que é muito indicado para o uso caseiro. Muita gente usa o enxaguante bucal 3 vezes por dia, não há necessidade, tá, gente? Por quê? Porque ele é um antisséptico bucal. Então, ele acaba matando bactéria boa e bactéria ruim, né? Documentação comprobatória, né? Para os enxaguantes bucais. Olha só a concentração de ppm que tem que ter, ó. 200,25. Então, por isso que ele não substitui o creme dental, porque é mínimo a quantidade de flúor que tem no enxaguante bucal, tá, gente? E o máximo 247, tá? Então, tem que ter essa composição aqui, tá, gente? Para ser usado dentro de casa, tá bom? O composto de flúor contido no produto tem que estar descrito quanto que tem, né? Seja reativo com o esmalte dentário. Respectivas indicações e modo de uso. Por mais que muitas pessoas saibam usar o enxaguante bucal, na embalagem é obrigatório ter de como usar, de que forma usar, tá? Eu não botei aqui exemplos de alimentos porque eu pedi na atividade de vocês, né? Alimentos que contém, na verdade, o flúor, tá? Para vocês pesquisarem e trazer para mim. O flúor é o principal elemento químico de interesse para a vigilância sanitária e pode estar presente na água de abastecimento público, né, que não é o nosso caso da nossa região, em águas minerais e outras bebidas como chá preto, refrigerantes, em alimentos e também em alguns medicamentos, tá? O exemplo do alimento eu pedi para a gente discutir lá no Zoom, tá? As águas de abastecimento público, né, tem a presença, né, do flúor, a gente sabe que é uma ajuda muito grande para o complemento, porque muitas pessoas têm acesso ali à água, né? Então é muito bom, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar creme dental, infelizmente a nossa realidade é essa, certo? Mas existem os contras, né? Porque pode causar aí uma fluorose dental, né? Pessoas que ficam muito expostas aí ao flúor, essas manchinhas aí que aparecem. Quem não tá observando muito as manchinhas pode pesquisar, dar uma pesquisadinha lá no Google, tá? Que vai achar, tá bom? Só que a vigilância, ela faz essa fiscalização na água de abastecimento também.
Então, ó, quando é 0,59 ppm, é inaceitável, certo? A água de abastecimento, ela só é boa para a população quando ela tem, ó, pelo menos 0,70 ppm. Quando ela passa de 1,21 ppm ou mais, ela é inaceitável. Então, não é que é liberada água de abastecimento com flúor para todo mundo, não. Essa água ela é fiscalizada, ela é pegada, de 6 em 6 meses a vigilância pega, coleta e vê quanto que tem de concentração de flúor naquela água, certo? Porque o flúor, gente, ele é um elemento químico, tá? Nas águas minerais, elas são fabricadas hipofluoradas e hiperfluoradas. Qual que é a diferença? Sim, na água mineral existe flúor, pessoal, tá? Quando a água é hipofluorada, as águas minerais não protegem, né, contra as cáries, né, assim como qualquer outra água, tá? Da mesma forma, assim como qualquer outra água, tá? Então, por exemplo, existem as águas hipofluoradas e a hiperfluorada. As hiperfluoradas, elas não contêm o flúor, tá? Elas não protegem ali contra os dentes. As hiperfluoradas, ela coloca em risco a saúde da criança com os dentes em formação, causando uma fluorose, tá, gente? Por isso, as águas minerais hiperfluoradas não devem ser consumidas por bebês e crianças, tá bom? Então, tem que olhar o rótulo, tá? Mas não tem nenhuma lei que proíba a venda de água hiperfluorada, tá, pessoal? Então, por isso que ela é fabricada aí, tá? Nem a hiper, nem a hipo, tá? Nos medicamentos, principalmente os medicamentos infantis, que tem um gostinho de açúcar, de tutti-frutti, de cereja, é tudo açúcar, tá, pessoal? A gente tem que olhar com relação por exemplo, muitas crianças que fazem tratamento crônico, né? Então, esses remedinhos aqui, ó, estão aqui no slide para vocês verem, tem um nível de açúcar, ó, sabor tutti-frutti, sabor framboesa, tem a sacarose, tá, pessoal? Que é um açúcar muito cariogênico. Então, para mascarar esse gosto ruim que tem, né, os alimentos secos para as crianças é muito difícil. Existe a indústria farmacêutica utiliza o açúcar, que é muito prejudicial, tá, para a criança. E a gente tem os polivitamínicos, né? Os polivitamínicos, eles contêm o flúor, né? Não é o açúcar, mas ele contém o flúor, mas isso aí deve ser supervisionado, tá, gente? Alguns locais, por exemplo, como na região sul e sudeste, é proibido o uso do polivitamínico com flúor, tá? Justamente porque já se encontra na água ali de abastecimento, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer coisa me pergunte, principalmente sobre os ppm. Se vocês entenderem o que é ppm, tá? Com relação a quantidade de flúor nos produtos, vocês vão entender toda a aula, tá bom? Então, eu vou passar uma atividade para vocês no final desse slide. Tem uma atividade, façam a atividade, tá bom? Pra gente discutir, provavelmente no sábado, tá bom? Um beijo em todos e cuidem-se, viu, pessoal?